E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sei, já faz bastante tempo que a gente não se vê. Como é que vocês estão nessa quarentena maravilhosa, onde tá todo mundo se divertindo muito, viajando da sala pro quarto, do quarto pra cozinha? Eu sei, as piadas continuam maravilhosas como sempre. Inclusive, eu estava com muita saudade de fazer piada ruim. Ahn, Vamos começar nossa aula, porque apesar do mundo estar acabando, nós somos da área da saúde e os nossos estudos não podem parar, porque o mundo depende da gente. Então, hoje a gente vai falar sobre os riscos da automedicação, tá? E, assim, eu queria dizer que, seja por conta própria ou por indicação, por exemplo, de um parente, de um amigo, de um vizinho, o simples ato de tomar remédio sem a recomendação de um médico pode ser muito mais prejudicial à saúde do que a gente pensa. Porque os perigos da automedicação vão além do agravamento da doença, já que o uso inadequado de medicamento pode até causar a morte de alguém. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu na minha família. Quando a minha avó estava grávida da minha tia, ela morava com uma outra pessoa, com uma amiga dela, e ela começou a passar muito mal, de dor de cabeça. Então a amiga dela, né, num esforço para tentar ajudar, pegou uma medicação que ela sempre tomava, um injetável, para aliviar a dor de cabeça, e injetou na minha avó. Só que aí depois, né, a minha avó começou a passar mais mal, ficar tonta e desmaiou. Foi parar no hospital, né? Porque obviamente ela estava grávida. E eles descobriram que ela era alérgica àquele medicamento. E o médico, inclusive, disse que foi um milagre ela não ter morrido por causa daquilo. Vocês entendem? A minha avó tinha alergia, uma amiga dela tentou ajudar ela, sem maldade nenhuma, e ela acabou em parar no hospital. Esse é um dos principais riscos da automedicação. Vocês não sabem aqui compostos químicos vocês são alérgicos. Ah, mas eu tenho certeza que não tem. Gente, o exame para saber se você tem alergia é um tanto complexo e eu tenho certeza que ninguém aqui fez, inclusive eu não fiz. Vocês podem dizer que vocês sabem que não são alérgicos a determinados tipos de comida, mas a todos os compostos químicos é um pouquinho mais complicado. Enfim, é muito comum, todo mundo tem em casa um estoque de comprimido, pílula para amenizar as dores mais diversas, porém, o alívio dos sintomas após a automedicação nem sempre significa que a gente fez o tratamento adequado, porque às vezes a gente está só colocando um band-aid em cima de uma doença que é ainda pior. O que é automedicação? A automedicação se caracteriza pela prática de tomar remédio sem avaliação prévia de um profissional de saúde. Ah, mas eu estou fazendo curso de atendente de farmácia, sei tudo sobre remédios. Não, vocês não podem medicar, gente. Vocês são atendentes de farmácia. Vocês estão lá para atender o consumidor, não para medicar ele. Ele já vai chegar com uma receita, tá bom? Enfermeiro também não pode receitar medicamento, tá bom, gente? É médico ou farmacêutico. Nessas situações, a pessoa tende a medicar-se por conta própria ou por indicação de amigos, familiares e conhecidos. Tal hábito geralmente está relacionado à intenção do paciente em aliviar algum sintoma. Uso indiscriminado de medicamentos. Apesar de possuir relação com a automedicação, o uso indiscriminado de medicamentos se refere a um conceito um pouquinho diferente. Essa prática diz respeito ao consumo excessivo e frequente de remédios, inclusive quando há prescrição médica. Nesses casos, é bastante comum que o paciente não respeite a dosagem recomendada, bem como os intervalos de uso. Todo mundo aqui já deixou de tomar um remédio no horário certo, deixou de tomar um antibiótico, deixou de tomar um anticoncepcional para as garotas, né? Claro, tem que especificar que é para as garotas. E tentou tomar em um outro horário. Acontece, gente, mas se você ficar tirando o remédio do horário certo de tomar, você pode acarretar alguns outros probleminhas, tá bom? Então é ideal vocês seguirem a receita como o médico mandou, tá bem? Automedicação no Brasil. O Brasil é recordista mundial em automedicação. Vocês entendem o que é isso, gente? Recordista mundial em automedicação. Nem para ser uma coisa boa, né? De acordo com a pesquisa de 2016 feita pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, 72% dos brasileiros se medicam por conta própria. Além do uso inadequado, muitos têm o hábito de aumentar as dosagens para obter alívio mais acelerado. Outro dado relevante mostra que 40% da população faz autodiagnóstico por meio da internet. Gente, olha só, eu entendo como é você
tá se sentindo mal, você está passando mal, não querer ir no médico, aí vai lá no Google e pesquisa, e no Google sempre dá que você tá com câncer, ou que você tá morrendo, né? Aí você entra em desespero e se entope de remédio. Não é assim que as coisas funcionam, tá bom, gente? Você tem que ter cuidado, tá? E eu sei que é chato ir no médico, especialmente quando você depende do SUS, mas é o que você deve fazer. Ninguém aqui é formado em medicina para saber o que tomar, e o médico sozinho também não pode te dar um remédio, tanto é que nós fazemos uma série de exames antes de um médico receitar pra gente um remédio, tá? Então, vamos continuar, né? Surpreendentemente, a edição anterior da mesma pesquisa, realizada em 2014, também apontou que quanto maior o grau de escolaridade, maior é a prática da automedicação pelos brasileiros. Eu imagino que a pessoa pense assim, fiz faculdade de administração, então provavelmente eu consigo me automedicar. Eu não entendo o que acontece com as pessoas. Enfim, já em relação ao gênero, os dados são bastante próximos. 76,7% dos homens e 75,1% das mulheres têm o hábito de se automedicar. Isso porque, a gente está acostumado a saber disso, as mulheres se cuidam um pouquinho melhor. Por isso que a taxa de automedicação em mulheres é menor. Uma das alternativas para auxiliar no combate ao uso indevido de medicamento seria promover a venda fracionada, ou seja, você comprar exatamente a quantidade de comprimidos, a quantidade do remédio que você precisaria. Então, quando acabasse o seu período, não teria mais nenhum remédio, nenhum comprimido sobrando. Então, não teria como você guardar aquilo, especialmente se fosse um medicamento tarja preta ou vermelha, e não teria o risco de você passar aquele remédio adiante ou até mesmo tomar ele de novo sem a prescrição de um médico dessa vez. Isso também reduziria o preço dos remédios, né? Inclusive, o Senado está tentando aprovar essa proposta. Bom, ele está em análise ainda, mas a gente não pode perder a fé. Intoxicação medicamentosa. Bom, vocês vão ver aqui do lado direito que eu coloquei um quadro para vocês, né? Onde 48% dos medicamentos mais usados, né, através da automedicação no Brasil, são de analgésicos, o que eu até consigo entender, porque todo mundo que sofre de dor de cabeça ou já sofreu algum dia da vida, se não sofreu, que inveja. Vocês não sabem o que é um sofrimento terrível e agonizante. Enfim, gente, não tem nada pior do que você ter dor de cabeça, uma simples dor de cabeça, e ter que ir no médico. Então eu até entendo vocês tomarem um analgésico em casa, sozinhos, um uso único, né, e não ficar tomando 4 comprimidos de uma vez. Pelo amor de Deus, não façam isso. Mas o que eu não entendo é a pessoa achar que pode tomar antibiótico sem prescrição de um médico, gente. Vocês entendem o que significa tomar antibiótico? Sabe o que é pior do que tomar um antibiótico sem prescrição de um médico? É tomar antibiótico sem prescrição de um médico junto com bebida alcoólica. Aí é o fim mesmo, né? Aí é uma maravilha. Porque caso vocês não saibam, quando nós estamos tomando antibiótico, o motivo pelo qual nós não podemos ingerir bebida alcoólica é que o álcool corta o efeito do medicamento. E o uso periódico de antibióticos, o uso contínuo, na verdade, de antibióticos, causa vício, além de fazer o seu organismo se acostumar com aquela medicação, fazendo com que ela não seja mais tão eficaz, ou eficaz de forma alguma. Então é importante, gente, vocês não tomarem remédio sem prescrição de um médico, tá bom? Vou ficar reforçando isso durante a aula. Bom, intoxicação medicamentosa. De acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, cerca de 30 mil casos de internação são registrados por ano. 30 mil casos por ano, gente. Só no Brasil, sendo as crianças as maiores vítimas. Vocês acham mesmo que uma criança foi lá e se automedicou? Ah, gente, eu gostei da cor desse comprimido, eu vou tomar. Não, isso foi pai, mãe, avó, tio, que foi lá e deu o comprimido para a criança, achando que sabia o que ela tinha, achando que podia resolver sozinha, e a criança vai parar internada no hospital. Gente, isso é muito sério. O nosso organismo aguenta, mas o organismo de uma criança é muito frágil, especialmente criança e idoso. Criança, idoso e gestante. É o nosso grupo de risco, é com quem vocês têm que ter mais cuidado. Teve algum problema, leva no médico, tá? Não fica automedicando, não corre esse risco.
tá bem? Eles são muito sensíveis, muito. Bom, vamos continuar, né? A principal causa da automedicação, na minha opinião, está relacionada a um aspecto cultural, porque tomar remédio por conta própria, sem necessidade de ir ao médico, alivia a dor de imediato. Só que tem outras causas que podem contribuir para essa prática, né? E aqui eu tenho as causas da automedicação, tá bom? Vamos lá. A primeira causa é a precariedade do sistema de saúde. Todo mundo sabe como é o nosso sistema de saúde, é um sistema que era para funcionar muito bem, que no papel é lindo, mas só que a gente sabe que na prática é uma bagunça e todo mundo detesta ter que depender, como eu disse no começo do vídeo, de um SUS. Então, a precariedade do sistema de saúde, né, a falta de vontade da pessoa de sair de casa passando mal para ser maltratado do lado de fora, porque tá doente, faz com que ele se automedique. Dificuldade para marcar consulta médica, eu nem preciso explicar o que é isso. Variedade de produtos fabricados pela indústria farmacêutica. Vou dar um exemplo. Eu tô gripado. Aí você tem gripeol, você tem resfenol. Nós temos uma variedade de medicamentos muito grande para uma única doença. Sendo que, na verdade, a gente sabe que não existe remédio para gripe, mas nós já conversamos sobre isso. Enfim, essa variedade de produtos faz com que a gente tenha confiança de se automedicar. Mas, vou repetir, não façam isso. Venda livre de medicamento, eu não entendo isso, para mim isso não devia existir, que é você chegar na farmácia e poder comprar certos tipos de medicamento, mesmo que esteja sem receita. O tipo de coisa que eu não entendo. Livre acesso a informações sobre doenças por meio da internet. Assim, é meio complicado a gente falar sobre isso, porque o conhecimento ele tem que estar sempre à disposição, mas esse livre acesso às informações faz com que a gente sinta confiança em se automedicar, entendeu? Porque você vai ler, por exemplo, quando você pesquisa uma doença no Google, você vê causas, sintomas e tratamento, e no tratamento tem um remédio que a pessoa teria que tomar, alguns remédios que a pessoa tomaria se ela estivesse com essa doença. Então a pessoa vai lá no armário de remédio dela, por um acaso tem aquela medicação, ou então ele vai na farmácia e consegue comprar sem a receita, o que não é muito difícil porque a gente sabe que as pessoas são corruptas, e consegue e toma o remédio e às vezes está errado e acaba agravando ainda mais o problema que ela tem, né? Bom, vamos continuar. Falta de fiscalização na venda de medicamento prescrito, porque é o que eu acabei de falar, as pessoas comprarem medicação sem a receita. Ou então falsificar uma receita médica, o que é extremamente comum aqui. Quais são os principais riscos da automedicação? Não é somente o fato de tomar remédio sem recomendação médica que pode trazer risco à saúde. Dose em excesso, administração inadequada, uso para fim não indicado também traz consequências muito perigosas. E o principal problema está no fato da automedicação contribuir para a dificuldade e atraso no diagnóstico de determinadas doenças, agravando o problema. Por exemplo, algumas doenças começam com dores simples. Uma dor de cabeça, uma dor no corpo. Eu acho que eu tô gripado. E no final você tá com dengue. E a gente sabe que com dengue a gente não pode tomar qualquer medicação. Nós sabemos disso. Por isso a gente tem que ter cuidado com a automedicação. Eu vou ficar frisando isso o tempo inteiro para ver se entra na cabeça de vocês, para ver se vocês começam a brigar com os parentes de vocês que se automedicam porque eles estão brincando com a saúde deles, gente. E isso não se faz. Bom, principais riscos da automedicação. Interação medicamentosa. A gente já conversou sobre isso na sala de aula, que é a combinação de medicamento, que é basicamente isso, você misturar dois medicamentos e eles não poderem ser administrados juntos. E a combinação de medicamentos pode anular ou potencializar o efeito do remédio. Por esse motivo é importante a gente ler as informações contidas no campo interação medicamentosa na bula do remédio, tá? Em todo remédio vem com a bula, obviamente, né? Se ele não vier com a bula, você pode pedir por farmacêutico. Ou pesquisar na internet, porque existe a bula completa deles. E entrar e procurar na aba de
interação medicamentosa, tá bom? E lá vocês vão ver com qual medicação vocês não podem tomar, tá? Resistência de micro-organismo. O uso abusivo de antibiótico pode aumentar a resistência de micro-organismo, como eu disse anteriormente, comprometendo a eficácia do tratamento. Por esse motivo, hoje a venda desse tipo de medicamento só é permitida através da receita, tá? Foi o que eu conversei com vocês ali atrás. Vamos continuar. Intoxicação. Os analgésicos, anti-inflamatórios e antitérmicos são os maiores causadores de intoxicação pelo uso de medicamento. O problema pode surgir quando há uma superdosagem na ingestão do medicamento, resultando em reação alérgica, que foi o que eu comentei com vocês no começo do vídeo sobre a minha avó, né? Em quadros graves de intoxicação pode haver a morte do paciente, tá? Que foi como eu disse para vocês, que a minha avó chegou muito perto de morrer e ainda de perder o bebê por causa daquela situação. Nos casos de intoxicação infantil por uso de medicamentos, os riscos são ainda maiores com crianças com menos de 6 anos de idade. Como eu disse para vocês, o organismo da criança é muito mais frágil do que o nosso. O acúmulo da substância do organismo pode comprometer o funcionamento dos órgãos e gerar outras sequelas. Gente, a gente pode causar até a paralisia de um sistema inteiro do organismo de uma pessoa, especialmente de uma criança. Então pensa se vocês dão um medicamento para ela e vocês causam a paralisia do sistema nervoso dela. Isso pode causar muitas sequelas. Ela pode ficar tetraplégica, paraplégica, ela pode morrer, ela pode ter um AVC, uma criança ter um AVC por causa disso, entendeu? Por isso que é importante, gente, principalmente no grupo de risco, vai no médico, leva no médico, não custa nada. Eu sei que vocês vão passar raiva com o Sistema Único de Saúde, mas não vale a pena. É melhor vocês passarem raiva do que vocês terem que fazer um velório, né? Vocês concordam comigo? Foi pesado o que eu disse? Foi, mas às vezes vocês precisam dessas pancadinhas para acordarem, né? A gente sabe disso. Bom, dependência, né, do remédio. O que é a dependência? É o vício, não é mesmo? O alívio imediato da dor após o uso de alguns medicamentos pode tornar-se um vício, fazendo com que o paciente não viva mais sem o remédio. Todo mundo aqui sabe que, vou dar um exemplo comum, o Nelsoro, que o Nelsoro vicia, né? E obviamente isso faz mal, além de fazer com que não faça mais efeito no nosso organismo. Enfim, o problema está no fato de que a ingestão recorrente pode fazer com que a substância não tenha mais efeito no organismo ao longo do tempo. Além disso, o abuso de medicamento pode gerar complicações mais sérias à saúde. Gente, vocês entenderam aqui que a automedicação tem muitos riscos e entenderam o porquê de não poder se automedicar. No momento, nós estamos com uma pandemia, né? E é vital que vocês não fiquem saindo de casa por qualquer motivo. E acaba que vocês tentam se automedicar por causa disso. Eu sei que tá complicado, mas se vocês sentirem que não tem outro jeito, vocês precisam ir no médico. Não tenta tomar medicação sozinho, tá? Não tentem. Tudo bem? Bom, concluindo. O uso indevido de medicamento, até mesmo os de venda livre, pode trazer consequências ao organismo. Por isso, consultar um profissional de saúde e ler a bula é sempre a melhor opção em qualquer sinal de problema. Continuem em casa, eu sei que a quarentena tá um tédio, mas é necessário, tá? Eu espero que tudo isso acabe o mais rápido possível, eu tô morrendo de saudade de vocês e eu espero que a gente se encontre logo, tá? Mas espero que esteja todo mundo lá, então não fiquem doentes. Cuidado, mantenham a distância de segurança caso vocês não consigam ficar sem sair de casa, caso vocês tenham que sair para trabalhar ou ir ao médico, no máximo ir ao supermercado ou uma farmácia. De resto, fiquem em casa, gente. Eu sei que é difícil, eu sei que é chato. No começo é uma maravilha. Você pensa assim, eu vou descansar o dia inteiro, ou então eu vou estudar o dia inteiro. Mas a gente não faz isso, ou então a gente fica entediado no segundo dia. Então, por favor, se esforcem. Tá? Eu sei que tá complicado, eu sei que tá chato, eu entendo, porque eu mesma estou desse jeito, estou tendo que ficar em casa. E é muito ruim, mas é para um bem maior, tá? É para o bem-estar da comunidade. Cada vez mais os casos de Covid pelo Brasil e pelo mundo estão aumentando
de uma forma assustadora e a população está caindo. O número da população do mundo está caindo cada vez mais. E eu espero que vocês entendam isso. Eu sei que tá chato e que não tem nada pra fazer em casa. Mas no cemitério também não vai ter nada pra vocês fazerem. Bom, um beijão, um abraço. Tô morrendo de saudade de vocês de novo. E a gente se vê depois.